Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Espiritismo Cristão. Estão aqui conosco hoje Daniel Goulart, o nosso querido capitão, seu Luiz Miller, a enciclopédia viva aí que sempre tem muitas informações, né? Muito estudo, muito conhecimento para nos ajudar a desvendar um pouco desse universo tão grande, tão supremo, tão complexo, mas que ao mesmo tempo é simples também, né, seu Luiz? A gente que complica as coisas, né? Então eu gostaria de iniciar aqui, para a gente poder se harmonizar, você que está nos ouvindo em casa também, com uma prece. Vou pedir que o capitão possa fazer uma breve prece e a gente se harmoniza e podemos começar mais um episódio aí de estudo, de discussão, de conversa, para elucidar aí algumas questões importantes para as nossas vidas. Muito bem? Então está com você, capitão. Perfeito. Meus cumprimentos a todos. Vamos então nos harmonizar com uma prece nesse momento, pensando em Deus, em Jesus, buscando a sintonia com a espiritualidade de luz. Solicitamos a esses irmãos que nos inspirem a todos, que possamos, assistidos, realizar um trabalho de esclarecimento, de auxílio, de consolo, que possamos levar aos corações um pouco dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que nos ajuda tanto a enfrentar as dificuldades que se apresentam em nosso caminho. Harmonizados então assim com a espiritualidade, com nossos corações acalmados, serenados, agradecemos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, seu Luiz Miller, capitão. Que bom estarmos aqui novamente para poder conversar um pouco, né? Levantar alguns assuntos aí que são importantes, né? E, na medida do possível, tentar fazer uma conexão desses assuntos com as nossas vidas, né? Com o nosso cotidiano de ser humano aí encarnado, né? Que estamos aqui nesse planeta. Seu Luiz, eu selecionei aqui alguns temas, né, para a gente poder conversar hoje, e um deles eu acho que é uma coisa que meio que dá o regimento, né, da nossa existência, independente da religiosidade, da crença, né, a gente está sempre fadados a leis, né, lei da gravidade, né, e outras leis naturais, né, que nós conhecemos e aprendemos na escola, e muito se fala também sobre as leis de Deus, né. Onde é que estão escritas as leis de Deus? Estão na Bíblia, né? São os 10 mandamentos, né? Enfim, né? Tem muitas teorias, né? Muitos estudos a respeito das leis de Deus, né? Que não é uma só. Mas nós espíritas acabamos tendo uma visão um pouco diferente, né? Acho que convergem muito na essência de muitas coisas do que se tem em outras religiosidades, enfim, outras crenças, mas a gente tem uma visão essencial, acho que um pouco diferente. Então eu gostaria de começar a nossa conversa hoje, seu Luiz, perguntando: aonde é que está escrita a lei de Deus, seu Luiz Miller? Conta que a gente quer ler. Muito obrigado, Anderson. Boa tarde para você, boa tarde para o capitão, para os nossos ouvintes, nossa saudação fraterna, rogando a Jesus bênçãos e paz para todos os corações. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ao elaborar o Livro dos Espíritos, que se constitui de 1019 questões, numa das questões, na questão 621 desse livro, ele vai perguntar para a espiritualidade de luz onde está escrita a lei de Deus. E a resposta veio tranquila. Eles responderam que a lei de Deus está escrita, está impressa na consciência. E aí nós vamos precisar entender o significado de consciência. O que é consciência? A que eles estavam se referindo. E nós vamos entender então que a consciência é o próprio princípio inteligente, a consciência é o próprio espírito ou alma, como queiramos. Ou seja, nós temos a lei de Deus impressa em nós mesmos.
porque nós somos espíritos, né? Nós somos essa consciência imortal. O corpo, ele passa por um período aqui encarnado, se manifestando através, o espírito, né, através desse corpo, mas ele tem data de vencimento, né? Tem data de validade. Então vai chegar Tem um deadline, a gente fala, é um deadline, né? Todo mundo vai ter um deadline. Então, olha só. Então vai chegar um momento que nós vamos receber o chamado de Deus para retornar à pátria espiritual pelo fenômeno que aqui se acostumou chamar de morte. E muita gente pensa, né, que em morrendo o corpo tudo se acabou. São ideias um tanto materialistas, né? Mas com a doutrina espírita e com o Evangelho do Cristo, particularmente agora, nesta semana, que nós estamos prestes a passar pelo domingo de Páscoa, né? Que para nós tem uma representação muito grande, né? É um momento, então, acho muito propício da gente falar disso, né, seu Luiz? Com certeza, exatamente. Porque poderíamos observar e, de certa forma, conversar sobre o que nós espíritas entendemos por Páscoa, né? Que para os judeus a Páscoa representa uma lembrança, uma homenagem, uma festa em favor lembrando, né, a passagem dos judeus que estavam escravizados no Egito, quando Moisés os libertou, a passagem no Mar Vermelho. Então, essa é a libertação do povo, a né? libertação do povo. Então, até hoje, eles festejam essa Páscoa, como tantas outras festas que eles têm, né? Mas para nós espíritas, nós vamos observar que no domingo de Páscoa da história, nós vamos ver que ali Jesus vai nos dar uma demonstração inequívoca da imortalidade, de que a morte de fato não existe, né? Que essa consciência que somos nós, que vai além, né? Essa consciência, ela está para nós, que ainda estamos no corpo, ela está comandando o nosso corpo. Nosso corpo é comandado, né? E não só o nosso corpo, é comandado também as escolhas, as decisões nossas. Quem escolhe, quem decide o que vai fazer, quem decide o que vai ajudar o próximo, ou quem decide que vai agredir o próximo, é a consciência, é o próprio ser que somos nós. Não podemos, com isso, culpar o corpo, porque o corpo ele é passivo, ele tem uma neutralidade, porque ele é apenas um instrumento. Então vamos pensar assim, o corpo é o carro e nós somos, a nossa consciência é o motorista. Com certeza, com certeza. Então, assim como no carro, nós temos que dominar o carro e não permitir que ele nos domine, também aqui nós precisamos observar que, em função dos instintos, né, dessas forças, porque como nós temos leis, nós temos forças também, né? Por exemplo, o orgulho é uma força incrível. A vaidade, o egoísmo são forças que nós precisamos estar atentos, porque eles estariam, assim, a tentar nos comandar. Então, se nós estivermos atentos, nós vamos observar que esse comando precisa ser dominado. Ou seja, nós precisamos ter o domínio, né, sobre essas forças. Porque o egoísmo, o orgulho até faz parte da nossa... Usando a mesma metáfora, seu Luiz, digamos que é um carro na estrada desalinhado, né? Ele puxa para a direita, mas você tem que segurar o volante reto. Exatamente. Então, isso tudo passa por um processo de vigilância mental, vigilância afetiva, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos precisam estar sempre passando por essa vigilância para observar o que é que nós estamos pensando. E por que estamos pensando, o que estamos pensando, o que pensamos, né? Então é importante para que a gente possa tomar decisões, fazer escolhas. E aí vem a importância do Evangelho de Jesus, porque o Cristo nos deixou no Evangelho um roteiro de comportamento para nós, para que a gente possa escolher o melhor caminho. Mas temos que entender que o melhor caminho com Jesus não é a porta larga, né? Não é o caminho das facilidades. Jesus vai apontar a porta larga, mas vai apontar a porta estreita.
É um caminho de dificuldades porque nós estamos num processo de evolução. E para podermos evoluir, para podermos crescer, nós vamos precisar passar por essas dificuldades, né? Por esses óbices, né? Do caminho, que é o que a porta estreita vai nos apresentar. Porque ali não está nada pronto, é diferente da porta larga. A porta larga está tudo pronto, né? Que representa, de certa forma, as nossas conquistas, até negativas, que ainda estão conosco, e são facilidades que estão prontas, né? E a gente sabe que sempre que nós levarmos uma vida e escolhermos as coisas prontas, sempre nós não vamos crescer, não vamos sair daquele patamar. Já através do esforço, na tentativa de superar esses óbices, essas dificuldades, nesse esforço é que nós crescemos, né? Na superação. E aí vem a doutrina espírita para nos esclarecer a questão do plano em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num plano de expiações e provas. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós que estamos encarnados, vivendo num corpo carnal aqui, num plano de expiações e provas, estamos sob esse processo. E sob essa lei. E né? sob essa lei, porque isso é uma lei. Então aquilo que a gente escuta assim, ó, você tem que ouvir a voz da consciência, é ouvir a lei de Deus dentro de você. A lei de Deus dentro de nós, né? E ouvir o próprio ser espiritual que nós somos. Isso é outra coisa que nós vamos precisar, com o tempo, ir estudando para diferenciarmos a alma de espírito, né? Certo. Aqui nós temos o comando da alma enquanto estamos encarnados, né? Mas como a espiritualidade de luz vai dizer, que ao desencarnar nós vamos voltar a ser espíritos, ou seja, a situação como alma, ela é circunstancial, né? Então, mas agora, neste momento, nós podemos, como almas, nos conectar com o próprio ser que nós somos, que está numa astralidade superior, né? Isso é muito importante. Mas para isso nós precisamos começar a transcender, né? Seu Luiz, uma pergunta. Por exemplo, a gente está falando aqui que a lei de Deus está na nossa consciência, né? E obviamente eu acho que Está em nós. está em nós, né? Mas está escrita na consciência, né? Isso, né? Como é que fica a relação da humanidade das pessoas? Porque nós sabemos que tem pessoas que estão num estágio de evolução maior e outras no estágio de evolução, né, menos evoluídas, né? Vamos dizer assim, que ainda tem muitos conceitos ligados à vaidade, a materialismo, né? Enfim, a essas questões que são efêmeras, né? E como é que fica essa relação de ouvir essa consciência se talvez essa pessoa não tenha esse despertar ainda? Como é que é esse jogo, seu Luiz? Sim. Bom, primeiro nós vamos conceituar o plano em que nós estamos, né? O planeta Terra, o que é? É uma escola de almas. Nós fomos matriculados aqui na Terra, mas para permanecer aqui, precisamos utilizar os instrumentos que aqui nos são oferecidos para crescer e poder mudar o nosso padrão vibratório, né? Poderíamos chamar de um planeta escola, então. É um planeta escola. Perfeito. Só que assim, precisamos lembrar, como disse Jesus... Primário, né? Escola primária. Pois é. Jesus vai falar dessas escolas ao dizer: há muitas moradas na casa de meu pai. Não são apenas moradas, são moradas com moradores, como alunos que vão estar nessas moradas. Então, nós estamos nessa morada chamada Terra, que está nesse grau de provas e expiações, ou expiações e provas, mas nós temos abaixo dela e nós temos acima dela. Perfeito. E a própria transformação da Terra, né, que a gente pode, ao estudar o Apocalipse, nós vamos ver que nós estamos nessa transição, né? Nós estamos nessa transição. Essa nova Terra vai ser chamada de Nova Jerusalém, né? E que vai haver, e já está havendo de certa forma, uma seleção natural desses alunos, né, que somos todos nós, para ver se podemos continuar nessa escola para estar apto a integrar a Nova Jerusalém, que é uma escolaridade superior. Perfeito. É um plano superior, né? Vamos sair do primário e vamos para o ensino médio. Nós vamos para o ensino médio. Para o ginásio. Vamos usar essa metáfora aí, né? Então nós vamos perceber que há muitos que ainda vão permanecer no nível daqui, não vão poder estar nesse novo curso, nessa nova dimensão chamada Nova Jerusalém, que vai ser a dimensão futura da Terra. Perfeito. Certo?
E aí, por isso é importante entendermos que no universo, que é a casa de Deus, tem outras escolas. Perfeito. Então ninguém está, digamos assim, destinados a se perder ou coisa parecida. Os que não puderem permanecer nessa gradação futura vão precisar ser recambiados para escolas que possam atender às demandas daquele nível evolutivo que eles se encontram. Perfeito. Que será tipo a Terra como está agora, mas não tão evoluída, porque nós aqui temos, principalmente tecnologicamente, nós temos muito desenvolvimento que nem todas as escolas têm, né? Certo. A gente até pode vir aqui na Terra. As escolas que estão bem adequadas, né, com computadores, com tablets, etc. Perfeito. Mas nem toda escola tem essa disponibilidade. Isso também é um modelo para que a gente possa imaginar no universo as diversas escolas que existem e com as possibilidades tecnológicas para nos oferecer circunstâncias favoráveis para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Porque o grande problema é esse, nós estamos aqui num plano que de fato é altamente promissor no sentido de nós desenvolvermos as potencialidades. E essas potencialidades só serão e são desenvolvidas à medida que nós nos valemos das circunstâncias daqui do nosso planeta, tecnológico e também materialmente ou espiritualmente. São circunstâncias favoráveis para o nosso desenvolvimento, né? Mas só que assim, como nós temos alunos relapsos, nós temos alunos que não prestam atenção na aula, enfim, que ao fazer... O repetente, né? Fazer as suas provas, chega lá, mas é prova objetiva. Aí ele responde de qualquer jeito e acaba não saindo nada, porque ainda, né, os nossos alunos, a grande maioria, aqui falando dos alunos nossos aqui da Terra, ainda não perceberam que não são as notas do final de ano ou de final de provas que vão resolver o seu problema educacional, né? E sim o conteúdo que eles vão pegar daquele ano letivo. Certo. Então, mas no final eu só tirei 7,5. Ótimo. Mas o conteúdo deles, esse conteúdo é que vai valer, por exemplo, quando for pegar um emprego e assim por diante. Você não vai colocar no currículo lá, porque eu sempre tirei nota 10 ou coisa parecida. Não é isso que vai valer. Você vai fazer um teste, passar por alguns testes até psicológicos, psicotécnicos, onde vai ser examinada, avaliada o teu conteúdo, avaliado o teu conteúdo, não as notas. Perfeito. Isso ocorre conosco como espíritos. Exato. Nós somos avaliados todos os dias por Deus, né? Todos os dias. Nós somos avaliados em termos de sentimentos, em termos de frequência vibratória. Como é que está o nosso sentimento, né? Parece que o capitão queria dizer alguma coisa. Não, eu só queria fazer um comentário com respeito à lei de Deus estar dentro das nossas consciências, né? Aí o leigo vai dizer assim, peraí, mas se a lei de Deus está dentro das nossas consciências, então todos deveríamos agir de forma igual, né? Temos ciência da lei, ele está em nós a sabemos, mas quantas vezes nós perguntamos para a nossa consciência se o que nós estamos fazendo é certo ou errado? Em geral, a grande diferença está na moral. Então, aqueles que já têm uma moral mais elevada, eles perguntam para a sua consciência responde se é certo ou errado, e elas atendem, fazendo o que é certo. Aqueles que ainda não têm a moral elevada, eles vão perguntar para a sua consciência, isto é certo ou errado? A consciência vai dizer, errado. E ele assim mesmo, por orgulho, por egoísmo, por interesses particulares, pessoais, vai agir de forma desvirtuada, indo contra a lei, embora a sua consciência acuse. Porque a sua consciência nunca vai deixar de acusar. Então, feito o mal feito, lá na frente o resultado vai vir, porque a sua própria consciência vai o julgar. Então, por muitas vezes nós pensamos que escaparemos à lei de Deus. Nunca escaparemos, porque a nossa própria consciência vai nos julgar e Deus não vai nos castigar. A nossa consciência vai fazer com que nós paguemos o tributo. É uma lei perfeita. É uma lei A gente perfeita. estava falando de planeta e depois a gente vai voltar para a lei, mas é uma coisa assim que eu paro para pensar às vezes, né? Mas as pessoas, às vezes eu pergunto a pessoa, você já viajou? Não, não viajo. Falou, não, você está viajando nesse exato momento, né? Porque as pessoas não se dão conta
que nós estamos no espaço voando a milhares de quilômetros. Nós estamos viajando no espaço, gente, num planetinha pequeno, assim, se pensar em sistema solar, né? Então, assim, a gente começar a parar para ver essa grandiosidade, essa perfeição, né, do universo, né? Porque a gente fica preocupado com coisinhas pequenas, mas pô, você está num planeta viajando no espaço, em movimentos de rotação e translação, né? Como é que a gente entendeu, né? E aí, nesse sentido, Anderson, então, ouvintes, né? É que nós vemos a importância do desenvolvimento da ciência, principalmente nesse caso, da ciência astronômica, né? Sim. Porque com Galileu, com Copérnico, o universo ele foi escancarado para a gente poder observar a grandeza do universo, que é a casa de Deus. Para a gente cada vez mais entender a grandeza dessa inteligência suprema que criou isso tudo. É muito gigante. Daí a importância do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento científico, para que a gente possa, com tudo isso, cada vez mais observar a grandeza de Deus, né? Porque hoje nós não podemos mais pensar como já foi pensado, né? Como já foi pensado Deus como sendo um Senhor, Sim. um Senhor muitas vezes cruel, porque com tendências e vingativas, guerreiras, né? Vingativo, guerreiro, né? Deus antropomórfico, né? Deus antropomórfico, com modelos humanos e com sentimentos humanos, isso já foi, né? Hoje, como os espíritos de luz nos responderam, ele é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. E não tem como definir melhor, porque tudo que você define, você limita. Imagina nós limitarmos o ilimitado. Exato. Então, o que precisamos trabalhar é em cima exatamente das leis que ele criou. Quais são as leis, seu Luiz? Nós temos... Que leis são essas? Digamos assim, a lei principal é a lei de amor. Lei de amor. Porque tudo que foi feito, né? Tudo que foi feito por Deus, com o que está estabelecido no universo, foi feito por essa lei, ou seja, por amor. Como nós vamos ver Jesus na sua caminhada. Tudo que ele fez, qualquer gesto, qualquer atitude do Cristo, nós vamos observar que ele faz de uma forma amorável, deixando para nós a importância de que essa lei de amor precisa ser, digamos assim, plantada. Nós precisamos plantar dentro de nós essa lei para que os nossos atos sejam acompanhados de amor. Não pode assim simplesmente uma coisa discursiva, teórica. É bonito o discurso, mas muitas vezes ele é vazio, exatamente pela ausência do amor, né? Que quando você ama de fato, onde você estiver, você vai atuar amoravelmente, independentemente de quem estiver juntos, né? Perfeito. Eu lembro agora uma semana dessa, né? Até o capitão não pôde ir, mas nós estivemos no Exército Brasileiro, nosso aqui, 62 BI, né? No culto ecumênico, onde nós estávamos. Eu, como espírita, tinha mais o capelão do Exército, que era um padre católico, né? E um senhor da Assembleia de Deus, um pastor. Meu Deus, nós estávamos ali reunidos em nome de Jesus. Ali desaparece rótulos. E nos abraçamos, estávamos ali falando exatamente do Evangelho de Cristo. Então, isso nós precisamos levar para a vida. Não importa com quem nós estejamos, não vamos olhar o rótulo, não vamos olhar o dístico religioso de cada um. Isso não importa. E a lei divina também não leva em conta isso. Sim. Ela vai levar em conta. Jesus nunca levou isso em conta. Nunca levou isso em conta. E sim aquilo que vai do nosso coração, né? Jesus não se preocupou. Eu lembro lá da chamada mulher adúltera. Ele não quis nem saber o que ela fez para estar ali. Ele só disse: daqui para frente, vai, não peques mais. Ele não perguntou, mas mulher, por que tu fez isso? Tu não sabia que não podia fazer? Qualquer um de nós ia fazer isso, né? Não julgou. E Ele apontar não os julgou. dedos, né? Ele não julgou. Então, ele só receitou para ela, indicou um caminho novo dali para frente. Porque nós sempre podemos, a partir de agora, Mudar a nossa trajetória. Mudar a nossa trajetória. Para que então possamos recambiarmos, né, para os caminhos de Deus. Que esse é o grande processo.
Nós estamos todos caminhando em direção a Deus. Todos, indistintamente, se somos espíritas, se não somos, qual é o tipo de religião que temos, se é que temos, todos estamos caminhando em direção a Deus. É claro que nessa caminhada nós vamos ter atitudes, nós vamos ter decisões, escolhas, cada um de acordo com os postulados que seguem. Nós, por exemplo, temos, como o nosso programa aqui já chama, Espiritismo Cristão, né? Nós temos Jesus como norte, é o nosso modelo de guia, como a gente já falou na vez anterior, né? Então, os parâmetros que precisamos pegar para poder pavimentar esse caminho em direção a Deus, nós vamos buscar no Evangelho, né? Que está ali tudo para que nós tenhamos um comportamento cada vez mais cristão. Perfeito. Independentemente se é um cristão espírita, se é um cristão católico, se é um cristão protestante, independentemente disso. Entende? É que cada um de nós vai pegar esses postulados e vai proceder de um jeito. Mas todos, dentro do seu jeito, todos... Estamos na mesma caminhada. Na mesma caminhada, claro que sim. Seu Luiz, lei do amor. Quais outras leis? Aqui o Livro dos Espíritos vai tratar da lei divina ou natural, da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição. Olha só, a destruição também obedece a uma lei. Porque nós vamos entender aqui, com os Espíritos de Luz, que na destruição, ela apenas se chama de destruição, mas não existe destruição. Existe uma transformação, né? E é claro que além dessa lei de destruição, nós vamos encontrar, como eu falei há pouco, as forças que estão ali, né? Essas forças que vão... Hoje nós temos, por exemplo, guerra da Ucrânia com a Rússia. Nós temos lá em Jerusalém, na Palestina, né? Lá que é aqueles desentendimentos. Enfim. Essas forças estão em cada um de nós. E a lei vai se valer disso, porque, segundo Jesus, né, a lei de causa e efeito está nas palavras dele, quando ele fala: a cada um será dado segundo suas obras. Já vamos chegar lá. Não dá spoiler ainda. Não dá spoiler. Mas então a lei do trabalho, por exemplo, a lei do trabalho... Essa é uma lei importante, seu Luiz. Essa é uma lei importante. Que eu aprendi com o senhor e nos nossos estudos. A importância de entender a lei do trabalho, seu Luiz. Porque a gente vê muita gente reclamando... É uma lei moral, né? Do trabalho, de ter que trabalhar, que não quer trabalhar. E quando você começa a entender um pouco a lei do trabalho, a sua vida muda. Claro que eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não, mas isso é muito importante, porque a própria palavra trabalho, ela não foi bem conceituada, bem compreendida. Porque a origem da palavra vem de tripálio, né? Que é aquele instrumento de castigo, de punição, que era usado pelos senhores nos seus subalternos, quando não cumpriam as suas determinações. Certo. E aí aquilo era um castigo. E essa palavra castigo ficou, digamos assim, ela ficou marcada, impregnada, né? Com essa ideia de castigo. Então, isso precisa ser entendido, que houve um momento no processo que esse instrumento era usado como castigo, mas isso não corresponde à lei de Deus, porque em Deus não existe castigo. Deus não premia nem castiga, né? Deus, ele é justo, né? Ele dá, e aí vem novamente a palavra: a cada um segundo suas obras. E eu ainda estava vendo agora essa semana que lá no próprio Apocalipse, Jesus manda que João escreva isso ali: a cada um será dado segundo suas obras. Está lá também, ele reitera isso lá, né? Para que então isso possa ser bem compreendido. Então o trabalho é uma dinâmica fantástica. Eu lembro também que quando Jesus trabalhou no sábado, porque era proibido trabalhar no sábado, ele trabalhou e ele responde para eles: eu trabalho porque meu pai trabalha. Ou seja, nós não podemos imaginar um segundo sequer que Deus deixasse de atuar, porque a atuação divina
é permanente, é perene. Se Deus tivesse feriado, a gente estava todo lascado, né, seu Estava Luiz? tudo lascado. Exatamente. Então nós precisamos entender que é uma bênção quem trabalha e que pode trabalhar. E ainda mais, nós vamos entender com os espíritos em luz que toda ocupação útil é trabalho. Fala, capitão. Toda ocupação útil é trabalho e é necessária, porque é através do trabalho que nós progredimos. O trabalho nos impulsiona. Nós, quando estamos envolvidos em uma tarefa, nós buscamos um determinado objetivo. E para isso nós necessitamos utilizar nossa inteligência. Quando engendramos um plano para executar um trabalho, nós estamos evoluindo. Se não fosse assim, nossa inteligência ficaria lá no estágio primitivo, né? Minguado. Então, o trabalho nos impulsiona, é ele que faz com que nós progridamos. Então, a gente associa muito ao trabalho a tarefa executada aqui no plano físico, mas o espírito trabalha. A inteligência reside no espírito. O espírito ele já planeja o que o corpo físico vai fazer e ele orquestra tudo que o corpo físico executa. Só em planejar, o espírito está trabalhando, né? E mesmo quando estamos em repouso, mesmo aí, abandonamos o corpo físico e desdobrados, trabalhamos. Então, o trabalho é uma constante em nossas vidas, está presente em todos os momentos, mesmo quando o corpo físico repousa, como eu disse, porque é uma necessidade do corpo físico, há um limite para o corpo físico, o espírito não. Ele tem condições de continuar trabalhando no plano espiritual. Então, normalmente nos desdobramos e vamos trabalhar. Para isso, nós normalmente aconselhamos que a pessoa, antes de dormir, faça uma prece e se predisponha ao trabalho, né? Então é importante se predispor a isso, se colocar à disposição para que o trabalho possa chegar para nós, que nós possamos nos envolver com a espiritualidade e trabalhar no plano espiritual também quando o corpo está em repouso. Quando nós fazemos uma prece, nos predispomos ao trabalho, normalmente no dia seguinte nós acordamos e nos sentimos bem, sentimos que nós fizemos algo, a gente não sabe nem o que nós fizemos, muitas vezes não lembramos. Os sonhos, ditos sonhos, muitas vezes, são lembranças daquilo que nós passamos do plano espiritual. Mas, por vezes, nem lembramos o que fizemos. Mas nós temos uma satisfação que nós não sabemos explicar, que é resultado do trabalho que nós executamos no plano espiritual. Isso. E uma coisa que eu acho importante da gente poder colocar aqui, aproveitar essa oportunidade, é que todo trabalho é digno e é importante. Todo. Sabe? Todo trabalhador é digno do salário, né? Todo trabalho, sabe? É tudo que você constrói, tudo que você faz com carinho, com dedicação, com afinco, independente se é uma coisa mais simples, se é uma coisa complexa, não importa. Todo trabalho é importante e a gente deve encarar, eu aprendi isso, o trabalho como uma lei, né? A lei da gravidade, as outras leis naturais que a gente conhece, que não tem como. A gente precisa trabalhar e isso é muito bom, né? Tem uma passagem muito interessante que um professor me contou uma vez, né? Que diz que estavam na NASA e aí perguntaram pro rapaz da limpeza, ele estava varrendo, e perguntaram para ele qual que é a sua função aqui na NASA. A minha função é levar o homem à Lua. Ou seja, ele não estava ali, ele é parte dessa engrenagem, né? E isso você vê na natureza impresso, né? Então, assim, a gente observa muito pouco a natureza, né, seu Luiz? Né? Se a gente observasse um pouco mais, uma colmeia de abelhas, um formigueiro, tem um trabalho, tem cada um na sua função, sabe? Tem o soldado que cuida do formigueiro ou da colmeia, tem o operário, tem a rainha, enfim, né? São microcomunidades, né? Mas que estão todos ali trabalhando por um bem, cada um na sua função e cada um com a sua importância. Então, você, irmão que está nos ouvindo, você, irmã que está nos ouvindo, né? Encare o seu trabalho com amor, com resignação, com força, com dignidade, independente do que digam sobre o seu trabalho, que ele é mais ou menos valoroso, né? Ele é valoroso. Independente do que você faça, faça com amor e Deus estará contigo, te protegendo, te orientando e também honrando a tua força de vontade. Exatamente. É isso, né, seu Luiz? É isso aí. Eu gostaria ainda de acrescentar que nós estamos aqui nesse plano terráqueo como espíritos encarnados
É uma espécie de treinamento, porque nós vamos desencarnar e voltar ao plano espiritual, e lá é que o trabalho é então a gigantesco. coisa É gigantesco. Deixa eu contar uma notícia triste aí para alguns aí, seu Luiz. O descanso em paz não existe, né, seu Luiz? Não existe. O descanso eterno. Não. Ninguém vai ficar dormindo aí pela eternidade, né? O que precisamos é estar em paz ou trabalhando em paz. Mas não esperemos para desencarnar. Vamos trabalhar aqui já, em paz, gostando daquilo que estamos fazendo, colocar amor. E claro que eu estou falando de trabalho digno, né? Tem muita coisa Isso, que com também certeza. se faz que não tem dignidade nenhuma. Perfeito. Mas eu estou falando dos trabalhos dignos. Que a gente, ao fazer aquilo que estamos fazendo, façamos com amor, coloquemos afeto, carinho, né? Fazer de uma forma gostosa, seja o que for, né? É na cozinha, é na casa, é na rua, onde quer que estejamos, né? Nós vamos sempre ter a oportunidade de sermos úteis, né? E de uma forma bem afetuosa. Só para aproveitar, complementar com suas próprias palavras, o senhor costuma falar muito disso, né? O senhor diz fazer com afeto, com carinho, colocar sentimento no que nós fazemos. Exatamente. Né? O senhor Luiz sempre... Eu estou aqui mais para complementar um pouquinho, mas com as próprias palavras do senhor Luiz. Quando a gente coloca sentimento numa coisa que a gente faz, quem recebe, sente. Sim. Né? É diferente você... E quem pratica também. Quem pratica muito mais, né? Sente muito bem com É o isso. primeiro beneficiado. É o primeiro beneficiado. Mas quando a gente estende a mão a alguém e carregamos esse ato de sentimento, a pessoa que recebe, ela recebe de uma forma diferente. Ela não se sente humilhada, porque o sentimento é de amor. O amor não humilha de forma alguma. Exato. Então, é bem diferente daquela situação em que alguém presta auxílio ao semelhante, normalmente material, e entrega aqui com o rosto virado para o outro lado. Né? Então, aquela história de que a mão esquerda não vê o que a direita faz, não tem nada a ver com olhar para um outro lado. É olhar nos olhos de quem está recebendo e fazer isso com amor, com carinho. Exatamente. E não só entregar, Claro. mas também conversar, sabendo do que a pessoa está precisando, do que ela necessita. Isso é envolver aquele que recebe o auxílio de uma forma fraterna, né? Com amor. Então, carregar as nossas ações com sentimento é fundamental para que nós nos sintamos bem e que para quem receba também se sinta bem e não se sinta humilhado. Perfeito. Maravilhoso. É verdade, sim. É. Porque muitas vezes a verdadeira necessidade, quase sempre, ela não é naquilo que você vai doar. Aí você vai doar um dinheiro, vai doar uma comida, mas se você levar amor junto, Com certeza. aí vai atender a verdadeira necessidade. É o outro alimento, né? É outro claro, alimento. porque nós vamos atender a demanda espiritual que ali está se manifestando Perfeito. naquela necessidade física. Às vezes o alimento é só um código, né? Só uma chave, né? Exatamente. É isso. Só uma chave. Uma chave para você acessar aquilo que você Exatamente. precisa. E um né? convite para a gente ser útil. É né? verdade. Ah, não, mas eu só tenho isso aqui. Não que você... É, Jesus não olhou quantidade, olhou qualidade, né? perfeitamente. Eu gosto muito de lembrar o óbolo da viúva, né? Uhum. Então ali tinha 2 moedinhas. Puxa, Perfeito. será que Jesus foi olhar a quantidade? Se olhasse a quantidade, aqueles doutores que estavam ali, Deram os muito fariseus, mais, né? teriam dado muito mais. Mas Jesus disse que ela deu o maior óbolo, né? Foi o dela, isso. porque ele avaliou o sentimento. Né? Exatamente. O sentimento, as intenções de realmente a gente abraçar espiritualmente o nosso irmão, a nossa irmã, seja em qualquer lugar, né? E é o que falta a gente aplicar nas nossas vidas. Nas né, nossas seu vidas, Luiz, né? Principalmente essa questão da importância das pessoas. A gente entender que independente se você está num cargo muito acima, se você é um diretor, se você você não é mais importante do que... Eu sinto lhe dizer, você não é mais importante do que Pois ninguém, é, né? Você está numa situação, né? Mas a sua importância perante a Deus é a mesma de que qualquer outro irmão. Claro que sim. Aproveitando esse que o senhor Luiz falou sobre o óbolo da viúva, tem uma historieta bem curta, que envolveu o nosso irmão Jerônimo Mendonça, que nos lembra o óbolo da viúva. Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado, era um palestrante espírita tetraplégico,
cego, que viveu durante 50 anos, 30 desses fazendo palestras Brasil afora. Tarzan, né? O Tarzan, O Tarzan. exatamente. Ele mesmo se autotitulava Tarzan e depois ele recebeu aquele baque aos 17 anos quando descobriu que tinha artrite reumatoide severa, né, e perdeu os movimentos dos braços, das pernas e ficou cego depois, nos últimos 17 anos. Mas teve uma história, ele fazia palestras por todo o Brasil, se deslocava com uma Kombi, deitado em um leito, com uma inclinação específica ali de cerca de 45 graus para não forçar o seu organismo. E ele era extremamente fraco, debilitado pela sua condição, e ele fazendo uma palestra, já perto do final da sua estada aqui conosco, fazendo uma palestra, ao final da palestra uma senhora se aproximou. Uma senhora muito humilde, uma viúva, morava naquela cidade onde ele foi fazer a palestra, assistiu toda a palestra, se aproximou dele e lhe entregou meia dúzia de ovos das galinhas dela, né? Que ela, por ser muito pobre, é o que ela podia trazer para Jerônimo. Então, quando a gente fala do sentimento envolvido naquilo que ofertamos, É aí que tá. nós temos um grande exemplo aí. Aí estava o óbolo da viúva. Tudo que ela podia ofertar eram aqueles ovos. E ela falou, para que você possa se fortalecer. E com certeza, aqueles ovos tinham muito mais do que as proteínas que o de um ovo comum. Tinha ali sentimento, tinha amor envolvido naqueles ovos. E às vezes não é nem algo físico, é um sorriso, é uma palavra consoladora, é um abraço, é um ouvido, né? Para ouvir, né? Mas as pessoas querem ser simplesmente ouvidas, você não precisa falar nada, você só escuta. Chamados invisíveis, né? Isso, que a gente possa estar enxergando aquilo que outros não enxergam, Exato. enfim. Não que queiramos ser melhores do que outros, né? Mas que a gente possa passar e cumprimentar o gari, por exemplo. Exatamente. Né? Cumprimentar a pessoa que está lá no elevador te ajudando, cumprimentar sei lá, a tua diarista, a pessoa que trabalha na tua casa. Sim. Não fazer distinção. Vamos tomar café juntos, né? Não dá porque tem que tomar separado, vamos almoçar separado. Nada disso. São coisas que nós vamos praticando no dia a dia para que então esse amor incondicional possa estar sendo colocado em prática, né? Uma coisa é certeza, seu Luiz. Uma hora nós vamos ter que aprender essa lição. Pois é. De um jeito ou de outro, a gente vai ter que aprender. E para aprender, nós temos que praticar. É isso. Nós temos que praticar. E é dentro de casa, a gente sabe disso, né? Onde nós temos mais oportunidades de desenvolver essas pequenas coisas para que lá fora, né? Quando a gente sai de casa e sai bem de casa, harmonizado, nós temos condições de enfrentar a procela lá de fora. Perfeito. Né? É que o próximo às vezes está mais próximo do que a gente imagina. Do que imagina, né? E como Jesus vai dizer que próximo é o que se aproxima, não é quem está perto. Né? É isso aí. Então essa coisa de a gente nos aproximar, criar vínculos de proximidade, isso é competência nossa e isso vai caracterizando cada vez mais o nosso desenvolvimento, a nossa moral, né? O afeto com os nossos irmãos. Vamos aprendendo a não fazer distinção, vamos aprendendo a agir do mesmo jeito no grupo, com as pessoas, mesmo que ali tem 20 pessoas, mas tem 3 que são inimigos. Nessa hora você não vai olhar. Não importa. São 20 pessoas apenas nossos irmãos, independentemente se são amigos, se são inimigos, se são da mesma crença, se são da mesma área política ou não, que nada disso possa fazer, né, com que a gente tenha um procedimento diferente. E a gente vê divisões, às vezes, na família e tal, por essas questões religiosas, por essas questões, políticas, e como enfim, tem, né? Muito triste isso. Isso é muito triste. E a proposta de Jesus é a proposta da inclusão, né? Isso é muito importante. Esse processo de inclusão de uma forma geral. Incluir não significa necessariamente levar para dentro de casa, não é isso, né? Sim. É num relacionamento onde você pode agir de uma forma natural, fraterna, em qualquer lugar, né? Porque isso, para mim, caracteriza o comportamento cristão, que é o que nós precisamos. Essa é a essência. Essa é a essência. Ah, mas Luiz, como é que eu vou fazer isso?
Estuda Jesus, estuda o Evangelho, está lá. Como nós termos o comportamento cristão, né? Porque se nós tivermos essa diretriz, seguirmos esse norte cristão, o nosso comportamento vai ser cristão, né? O que vai faltar é o desenvolvimento do sentimento, para que a gente não faça apenas uma coisa discursiva, né? Apenas simulada. Mas inicialmente nem que seja simulada, Já é um porque começo, já é um começo. Daqui a pouco nós vamos gostar de fazer o bem, porque é bom ser bom, né? É bom ser bom. Nós Exatamente. começamos a sentir, eu gosto de chamar de alegrias celestes, né? Que cada vez que a gente pratica o bem, você acaba sentindo aquela alegria, Uma coisa boa. aquela coisa boa que o segundo irmão da parábola do filho pródigo não conhecia. Quando o pai estava lá fazendo a festa para o filho pródigo, chegou o outro no campo e disse: o que está acontecendo aí? Aham. Ele não sabia o que era aquilo, ou seja, não conhecia as alegrias celestiais, né? Então nós também precisamos estar atentos a Abrir essa janela, abrir essa porta, janela, né? exatamente, para que possam vir essas alegrias, e elas vêm, mas nós precisamos aprender a identificá-las, né? É isso mesmo. Isso é importante, porque muitas vezes nós temos essa sinalização de Deus e nem sempre percebemos. Pois não, meu. Só um gancho, né, sobre o que o senhor falou, uma coisa também que o senhor comenta muito, sejamos bons, nem que seja por egoísmo. Tá? Inicialmente nós temos que começar de alguma De forma, alguma Exato. forma. né? Então, sejamos bons, busquemos fazer o bem, nem que seja para que nós nos sintamos melhor. Então, nem que seja por egoísmo. Com o tempo, isso vai nos contaminando, nós vamos nos envolvendo, e um dia faremos isso naturalmente, Sim. né? Então, comecemos fazendo por egoísmo. Sim. E às vezes Fazendo o bem não é egoísmo, Ela- mas é uma maneira de dizer, uma eu maneira de acho que isso colocar. vai nos lapidando, né? E a gente lembrar de começar nas pequenas coisas, Com né, senhor Luiz? A gente certeza. fica tão preocupado, às vezes, em fazer coisas grandiosas e tal, e você às vezes só precisa ouvir o teu filho, a tua esposa, o teu amigo, teu irmão, sabe? Aí você quer ajudar um monte de coisa e você não conversa com o seu irmão porque teve um problema com ele, enfim, né? A gente procurar nessas pequenas coisas, a gente começa a construir essa morada maravilhosa do nosso interior para daqui a pouco poder realmente fazer coisas maiores, né, e com mais amplitude. Seu Luiz, Eu só queria colocar. vai porque eu quero ir para um assunto aqui que é importante. Tá bom. Eu só queria lembrar uma frase que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá, né? Maravilhosa. Então, ela vai dizer: você quer a paz do mundo? Sim. Então volte para tua casa e ame a tua família. É isso aí. Isso é fantástico. É isso mesmo. Porque Essa é a começa essência. no lar. Começa por aí. E no lar, dentro de você, não exija dos outros. Exatamente. Seja o seu modelo, seja você, né, o exemplo de trabalhar, de conviver, de conversar, sempre em paz, né? Cada vez mais trabalhando esse aspecto relacional, como, por exemplo, o tom de voz, e assim, né? O carinho, a gentileza, isso tudo dentro de casa. Daqui a pouco vai haver todo um contágio daquilo ali em favor desse comportamento que vão estar, de certa forma, sendo seguidos, porque gostaram de ser tratados daquela forma Perfeito. e começam a tratar os outros também assim, né? E a gente volta dizendo que isso tudo é a depuração da nossa consciência. Com certeza. E cada vez mais você evoluindo, você consegue ouvir melhor a sua consciência e ela vai te dar os caminhos mais certos. Não tenha dúvida. Seu Luiz Miller, nós vamos agora entrar numa lei muito importante e eu penso muito sobre isso. Eu acho que se a humanidade entendesse um pouco melhor essa lei, tudo seria tão diferente, seu Luiz Miller. Tão diferente, que é a lei de causa e efeito. Muito bem. Que ela, ao mesmo tempo, eu também busco nas minhas reflexões verificar que isso é uma coisa natural da vida, né? Ou seja, né, se eu fizer determinada coisa que é perigosa, eu corro o risco de acontecer alguma coisa comigo, né? Se eu grito com uma criança, essa criança vai chorar. Enfim, são coisas naturais, né? E as pessoas começam a tratar a parte espiritual como se fosse uma coisa sobrenatural. E, na verdade, é tudo natural, não muda nada, né? O que acontece aqui é um reflexo do que acontece na espiritualidade. E uma coisa está conectada, Atrelada à outra. muito conectada à outra, né? E a gente vê uma grande dificuldade de muitas pessoas em entender a lei da causa e efeito, ou seja,
tudo que você faz, que você pensa, que você sente, ele tem uma consequência Exatamente. pequena, média ou grande, e muitas vezes você não tem esse entendimento, né? Então, como falta isso? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, Ah, fizesse uma introdução sobre a lei de causa e efeito, e com depois a gente certeza. fala alguns exemplos aí. Com certeza. Essa lei é exatamente o que vai, de certa forma, caracterizar a imparcialidade de Deus, ou seja, a sua justiça, né? Seguindo a frase de Jesus, a cada um será dado segundo suas obras. E o que você lembrou, para que nós todos estejamos lembrando, é a questão de que o mínimo gesto nosso, de acordo com essa lei, ele vai ter um resultado, ele vai ter um produto. Então é muito importante no nosso relacionamento nós observarmos que tipo de ato nós estamos praticando e que consequências, se a gente puder pensar antes de praticar, que tipo de consequência aquilo ali vai gerar, né? Por exemplo, você ser um pouco áspero dentro de casa, que tipo de consequências isso vai ter? Uma energia de paz? Não vai ser, né? Porque a energia produzida por aquele atrito, por aquele momento, né, infeliz, ele vai provocar uma energia baixa, uma energia negativa, que vai inclusive estimular a discórdia, né, o conflito que ali está sendo gerado. Então isso é importante na nossa vida. É como se a gente pensasse: eu preciso dar o primeiro passo, depois o segundo, um é consequência do outro, né? Então, a lei de causa e efeito, ela está regendo, assim, a nossa vida a partir das pequenas coisas. E ainda mais, nós como espíritas que somos reencarnacionistas, né? Nós temos a certeza da pré-existência, né? Nós temos a certeza da imortalidade daqui para frente, mas também temos a certeza que a gente já teve outras encarnações, outras experiências, e pela lei de causa e efeito, nós praticamos atos nem sempre muito positivos. E hoje, pela misericórdia de Deus, e aí nós temos que levar isso em conta, que o retorno que essa lei vai fazer com que a gente tenha diante de nós, o produto que nós construímos no passado, que esteja diante de nós, para que a gente possa resolver aquela questão. Isto é a manifestação ou uma manifestação da misericórdia de Deus. Não está ali para nos castigar. Nos punir, Nos né? punir. Isso não existe, né? Ah, porque tem aquela enfermidade, uma doença incurável, coisa parecida. Por que Deus permite isso? É aquela velha questão que a gente tem comentado. Deus olha para o espírito. É o espírito que está ali se tratando. E o remédio às vezes é amargo, né, O seu remédio Luiz? nem sempre é agradável, né? Nem sempre é agradável. Mas aí que está a nossa visão aqui, ela é muito horizontal, né? A nossa visão aqui, ela é muito no mundo de César, aqui no mundo material. Quando que, na verdade, Jesus veio fazer com que nós despertássemos para a realidade espiritual, né? Porque a realidade espiritual vai nos mostrar a continuidade da vida, onde nós vamos estar sempre diante do produto que nós mesmos criamos, seja aqui, seja na pátria espiritual. Porque a morte não é assim um elemento que vai mudar aquilo como uma fotografia, né? Aquele elemento que está ali para fazer aquela reação diferente. Nós vamos estar no mundo espiritual com os valores que desenvolvemos nessa encarnação e com outros valores lá de trás, porque quando a gente fala do passado, dessas reencarnações passadas, nós temos que lembrar que praticamos delitos, mas também fizemos muita coisa boa, que faz tempo que a gente vem fazendo coisas boas, sabe? Mas infelizmente ainda tem uma grande maioria que, né, das nossas ações, que ainda representa uma negatividade, um atraso na nossa evolução, né? E Jesus veio para isso, exatamente para nos mostrar, voltando à questão da lei de Deus, né, que está na consciência, para mostrar-nos como proceder para cumprir essa lei. Porque nós sabemos que a lei está ali, mas não sabemos
antes de Jesus, o que estava escrito nessa lei. E ele veio para nos mostrar como atuar de forma cristã. Qual é o caminho? Qual é o caminho? E ele vai dizer que Eu sou o caminho, a verdade e a a vida. verdade e a vida. E isso nós vamos buscar essas diretrizes para seguir esse caminho no seu evangelho. Perfeito. Mas precisamos estudar isso para que então possamos entender que a lei de causa e efeito caracteriza a imparcialidade de Deus em qualquer circunstância. Mas não é possível, Luiz. Como é que pode aquela criança que está ali, nunca fez um mal, e nasceu com aquele problema, aquele aleijão ou coisa parecida? Temos que lembrar que aquela criança é um espírito antigo e filho de Deus, como todos nós. Que a lei dele está atuando ali naquele espírito, para que ele possa resolver questões, digamos assim, do passado, que através dessa encarnação agora, com aquelas Para que ele possa evoluir, seguir para em frente, evoluir, né? porque precisa, através daquilo, passar pelos Ter processos. um entendimento. né? O expiatório é um atendimento, é uma terapia. Perfeito. Então, nós todos estamos em terapia, É. cada um de um jeito, né? Assim, seu Luiz, para as pessoas que às vezes não têm conhecimento, é óbvio que você não vai conseguir ouvir esse podcast e entender essa dinâmica, Sim, porque é algo que nós mesmos estamos há anos estudando e cada vez a gente descobre uma coisa nova, lendo um livro, sim. né? Enfim, debatendo, né? Mas quando eu disse que é algo natural, é que realmente quando você começa a entender o processo de reencarnação, né, dessa vida eterna e a dinâmica do espírito com o corpo físico, né, como o seu Luiz já bem colocou aqui, você começa realmente, os pontos começam a se ligar, né, seu Luiz? Então, todas essas perguntas que eu fiz há muito tempo enquanto jovem, né, por que essas coisas existem, né? Por que existe aquilo que nós consideramos uma coisa ruim, né? Na nossa visão, né? Limitadíssima, né? Meu Deus, por que essa pessoa está passando por isso? Porque é injustiça, né? Por que Deus está fazendo isso, né? E às vezes o cara vê um cara que tem muita grana e que supostamente é feliz, pô, esse cara faz tanta coisa errada e ele tá ali desfrutando da vida e eu tô aqui. Então, assim, todos esses conceitos caem por terra quando você começa a entender a lei da causa e efeito. Ou seja, meu irmão, eu vou contar para vocês uma coisa. Tudo que você faz de errado, alguma hora, né? Isso Jesus já nos falou. Você vai ter que pagar essa conta, entendeu? E assim, a gente sabe que existe a misericórdia de Deus, né? Então, se você fez uma coisa errada, você é uma pessoa muito boa, você se arrependeu daquilo, você mudou a sua vida, obviamente Deus tem essa misericórdia. Mas é uma coisa que você faz para si mesmo. Essa é a essência da coisa, né? Então, se você prejudica alguém, você está se prejudicando, né? E isso é uma lei, é o que eu disse, né? No começo, é a lei da gravidade, né? Se eu jogar uma bola para cima, ele vai cair na minha cabeça. Acredite você ou não, né? Exatamente. Então, assim, então essa dinâmica, se as pessoas conseguissem entender melhor, porque nós quando entendemos isso, né, capitão, a gente começa a pensar diferente, né? A gente começa, às vezes, diante de um momento desses de fúria, de raiva, de vontade de dar um soco na cara de alguém, sei lá, você para pensar e fala, pô, eu vou dar um soco na cara dele, mas esse soco vai ser em mim, né? Ou se eu vou ter uma vantagem de pegar uma coisa que não é minha, né? Uma hora... E não precisa ser em outra vida, não. Às vezes é nessa vida mesmo, tá, seu Luiz? É isso. Aí você comprar um negocinho roubado e tal, daqui a pouco vai perder alguma coisa. Não tem, porque é uma dinâmica natural da vida, né? Então, a importância das pessoas começarem a entender, estudar isso e aplicar isso, né, capitão? Fala aí pra gente. Muitas vezes nós observamos as coisas num prisma muito nosso, né? E buscamos justificativas para fazer as coisas do nosso jeito, né? Então, uma coisa que a gente ainda não tocou aqui, mas que nós vivenciamos no dia a dia, é a lei dos homens, né? E por muitas vezes nós encontramos falhas, entre aspas, né, naquelas leis, porque são leis temporais, são feitas por espíritos imperfeitos, que somos nós mesmos, né? Então, elas sendo... Muitas vezes pautadas em interesses, ego... pessoais. E aí nós pensamos, mas se é uma lei injusta, eu não vou cumpri-la, né? Nós, na verdade, temos que ser os primeiros a cumprir essa lei, né? Se nós temos que pagar os impostos, que paguemos nossos impostos, como Jesus mesmo nos ensinou, né?
de quem é Esfinge. essa esfinge que está na moeda? É de César. Então dê a César o que é de Que é de César. César. Quem recebeu esse imposto e o utilizou mal, problema dele, a nossa parte nós fizemos. A conta dele uma hora vai vir, né? A conta uma hora vai vir. Mas não em forma de punição, em forma de reparação, De reparação. né, seu Luiz? É isso. Possibilidade de remissão. Possibilidade de remissão, de entendimento, né, de parar e pensar. Sempre. Então eu deixo até um apelo aqui, seu Luiz, aí eu quero entrar um pouquinho nisso antes da gente finalizar esse episódio de hoje, que é uma questão muito triste, assim, que nos mexe muito com a gente, que é a questão do suicídio, né, seu Luiz Miller, né? A gravidade de você ceifar a própria vida, né? E isso tem a sua, digamos assim, tem uma consequência muito séria, né, para o futuro desse espírito, né, para outras encarnações, né. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até para alguma pessoa que nos ouve, que de repente já pensou nisso, ou que está com isso na cabeça, né, para não fazer essa bobagem, né. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Então, a vida, a própria lei nossa, né, a Constituição, fala no direito à vida, né, onde todos temos esse direito e precisamos preservá-la. E o corpo físico é um instrumento que nós recebemos de Deus através do processo reencarnatório para que nós, como inteligências, como consciências, possamos trabalhar para resolver uma série de questões, né? Só que um dos problemas que a gente vê é que o espírito, ao chegar aqui, ele é envolvido pelas questões materiais e elas mexem muito, essas questões materiais, com os nossos sentidos físicos. Porque os sentidos físicos, eles nos dão prazer imediato. Já você tem o retorno, né, imediato em termos de prazer, né? Então, nos parece assim que está faltando. Eu gosto até de usar uma frase bastante simples, ao dizer que falta Jesus nesses corações, né? Quando eu falo falta Jesus, falta espiritualidade, porque a maioria dessas pessoas, eles não estão levando muito a sério a questão da espiritualidade. Alguns até sabem, mas ainda não estão convictos, né? Então é muito importante que a gente possa estar atento aos sinais, né, dessas pessoas, né, que de certa forma, por esses sinais, nós possamos identificar a possibilidade deles chegar a um... E a falsa ideia do fim, né, seu Luiz? E a falsa ideia do fim. E também nos sinais temos que entender que, como se diz, cachorro que late não morde. Morde sim. Se a pessoa está reclamando por alguma coisa, cuidado. Cuide disso e veja como é que você pode ajudar. Aí também não é o caso do discurso, que a gente cuide muito, que muita gente quer discursar para um desses jovens ou dessas pessoas que estão nesse processo de melancolia, de tristeza, né? Então não é hora de chegar com discurso, é hora de chegar para abraçar. É a hora onde o afeto é que vai contar. Perfeito. Porque o afeto, o amor, ele precisa chegar antes das palavras, né? Porque as palavras, elas são palavras, são instrumentos. Mas os sentimentos, eles vão cair e chegar diretamente na necessidade daquele irmão, daquela irmã, né? Então é muito importante que todos nós que tenhamos esse contato, essa possibilidade, né, que a gente faça esse trabalho, né? E claro, de certa forma que dentro do possível que possamos orientar para um processo de espiritualização, não necessariamente para o espírita, mas que procure um processo religioso, um processo espiritual, né? Que faça sentido, né? Que se sinta bem, né? Para que possa encontrar razão para viver. Porque muitas vezes isso é levado por um desgosto da vida. Exato. Sofreu uma decepção, perdeu a namorada, perdeu o emprego, roubaram o carro ou coisa parecida, a pessoa, por estar muito apegada a essas coisas materiais, sentiu que aquela perda foi significativa para si e, não encontrando razões maiores, acaba achando que, ceifando a própria vida, que o problema ali terminou. E, na verdade, ele sabe que é aí que começa, né? O problema aumenta. O problema aumenta, né?
Então, de formas que voltamos à questão da evangelização, ou seja, de nós estarmos trabalhando essa questão que o Cristo pediu, né? Amar o próximo, né? Como ele vai pedir para o Pedro? 7 vezes 70? Também, né? É do perdão, né? Perdão. Mas ele vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta a segunda vez, pergunta a terceira vez, o Pedro fica triste, né? Mas que esse amor não fosse algo apenas teórico. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é levar paz, né? Levar harmonia. Então, que isso nós possamos estar envolvendo essas pessoas, né? Inclusive através de prece, de oração, colocar, se somos espíritas, levar o nome lá para as irradiações na casa espírita, né? E assim por diante, para podermos levar vibrações de amor. Perfeito. Podemos discursar? Podemos, mas esse discurso ele deve ser precedido de sentimento, de amor, para que ele possa calar profundamente naquele nosso ouvinte. Posso dizer que seria mais amor e menos palavras, às vezes, Com nesse certeza. né? Eu gosto sempre de lembrar aquela expressão de Francisco de Assis, né? Isso é lindo, isso é linda, isso né? É maravilhoso. Ele vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda a gente. Se precisar. E se necessário, usem palavras. Isso é maravilhoso. Quer dizer, o principal é o nosso comportamento, e não um comportamento mecânico, mas um comportamento afetivo. Nesse momento de acolhimento daquele que está melancólico, né, que está depressivo, que está passando momentos de dificuldade, além do sentimento que nós devemos levar a ele para acolhê-lo, ouvir, emprestar os ouvidos. É isso. Né? Muito bem lembrado. Então a pessoa que está na situação, ela precisa falar. E quando nós emprestamos o ouvido, é como se nós dividíssemos o fardo com ele. Estamos ouvindo e estamos, meu irmão, você não está sozinho. Eu estou aqui para carregar esse fardo junto com você. Perfeito, capitão. Né? Perfeito. Então, falar menos e ouvir mais. Eu tenho facilidade que as orelhas são grandes. Tem uma questão que eu fiz um curso muito legal sobre a resolução de conflitos, né? Conflitos gerais. Esse é um curso aplicado em empresas, enfim, eu fiz para a área da educação, né? E ele é muito pautado em perguntas. Então, em vez de você dar a resposta, você pergunta: mas por quê? E por quê? Porque você vai perguntando, você não acha que... Sim. E aí você faz a própria pessoa encontrar, você não dá o caminho, ela acaba encontrando. Isso aí é a maiêutica de Sócrates. Isso é socrático. É a maiêutica socrática. É isso aí. É isso aí. Então, assim, Esse perguntar, era o sistema, né? Perguntar. Era o sistema de Sócrates. Perguntar. Muito bom, muito bom. Meus irmãos, eu acho que a gente tem um bom conteúdo para esse segundo episódio, né? Estou muito contente aí. E eu também, nós Bom, também, né? sem dúvida, com certeza. Então eu acho que a gente pode deixar uma mensagem final, seu Luiz Miller, capitão, e eu encerro. Por favor, capitão. Então, como mensagem final, que nós possamos envolver mais nossos irmãos com nossos sentimentos de amor, de fraternidade. Como o senhor Luiz falou no início, a lei de amor resume toda a lei de Deus, está tudo ali contido, porque quem ama não pratica qualquer tipo de ato que venha a aviltar o seu irmão. O amor acima de tudo. Que possamos levar esse ensinamento conosco, que amemos mais e hajamos menos. Envolvamos os nossos irmãos com o nosso amor, nosso afeto, nosso carinho, que eles possam sentir o sentimento de acolhimento vindo de nós. Perfeito. Muito bem, muito obrigado. E queremos lembrar o apóstolo Pedro, que ele vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, que o amor cobre a multidão de pecados, né? Isso é muito importante, porque esse amor não é alguma coisa simplesmente teórico, ele precisa estar lastreado pelo sentimento para que todo esse nosso amor, o nosso carinho, a nossa gentileza possa ir ao encontro do nosso irmão, né? Nesse processo de acolhimento, como falou o capitão, né? Onde então nós vamos poder cada vez mais desenvolver as potencialidades nossas, as potencialidades da alma, né, que somos, para que
onde estivermos, o nosso entorno possa participar dessa grandeza espiritual, né? E possa pensar sobre a vida, pensar sobre Jesus, né? Sobre Deus, sobre o seu próximo, que a gente tenha uma vida pensada, que a gente possa sempre estar verificando, né? Vigiando o que pensamos, o que falamos, o que sentimos, o que fazemos, que tudo isso passe por um crivo, né? Onde nós poderemos estar identificando as possíveis consequências ao observar que tipo de semente nós vamos estar semeando. E tem até uma expressão que diz assim: quem conhece as sementes que semeia, não tem medo da colheita. É isso aí, muito bom. Muito interessante. Muito bom. Então nós agradecemos aqui o Anderson, essa empresa que gentilmente está nos recebendo aqui, né? E agradecendo aos que estiverem ou estão, né, nos ouvindo. E claro, a espiritualidade de luz, a Jesus, que nos deu essa oportunidade de fazermos esse podcast, fazermos esse contato, em nome de Jesus, para poder levar mais esclarecimentos luminosos para os nossos irmãos, que é o nosso grande objetivo, auxiliar nesse contexto geral da nossa humanidade. Que Jesus possa nos abençoar a todos, abençoar os lares e famílias que estiverem a nos ouvir e, de uma forma geral, a todas as famílias, para que a paz, a concórdia possa estar presente nesses recintos domésticos. Muito obrigado a todos. Muita paz. Obrigado, seu Luizmir, obrigado, capitão, obrigado para você que nos acompanha, né? Acho que foi muito bom, muito enriquecedor tudo que nós conversamos, e eu deixo uma mensagem final da gente buscar a conexão, né? Eu acho que o orar e vigiar tem sido cada vez mais importante, sempre foi, né? Mas a gente está sempre conectado. Eu faço uma alusão que é que nem um exercício físico, né? Para você ficar forte, ficar bem, você tem que fazer atividade física, né? E o espiritual é a mesma coisa. Então não pense que você sozinho, sem buscar alguma coisa, uma leitura, uma oração, que você vai estar forte o suficiente. É muito difícil, né? É o fitness espiritual. É o fitness espiritual, crossfit de Jesus. É isso aí. Então assim, gente, a gente precisa mesmo fazer uma leitura, buscar uma igreja, buscar um centro espírita, buscar o que você se sentir bem, né? Ninguém está aqui para dizer o que é o seu caminho. Acho que o caminho cada um encontra o seu, claro, né? Óbvio que a gente está aqui falando sobre a doutrina, porque realmente é algo que nos preenche, que nos explica, que nos dá motivação e faz muito sentido para as nossas vidas, principalmente isso, né? Para mim fez todo sentido, né? As coisas começam a ter mais sentido, mas isso independe, né? O importante é você estar buscando essa conexão. E com essa conexão você começa a se fortalecer espiritualmente e você consegue manter o carro na pista, mesmo com o pneu furado, com problema de alinhamento, né? Com gente buzinando, você vai estar na tua pista aqui, você vai ter força para segurar esse volante e seguir firme e forte na sua caminhada, tá bom? Meus irmãos, até a próxima. Isso. E com mais um episódio do nosso Espiritismo Cristão. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Muita paz a todos. Assim seja. Obrigado.